A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Retornando mais uma vez aqui para trazer mais compartilhar com vocês, na verdade, né? Mais um aspecto da palavra, o que chama atenção, o que mais falou comigo, né? E hoje eu vou falar de um livro, né, que todos acabamos de ler, que é o livro de Tito. É um livro com 3 capítulos apenas, muito simples assim de leitura, uma leitura e meditação muito fácil. Mas eu tenho uma profundidade muito grande essa palavra, esse livro de Tito. Então eu gostaria que vocês pegassem suas Bíblias, né, e deixassem aberto no livro de Tito. Tá? Peguem suas Bíblias e abram no livro de Tito. Como já está muito fresco para você, na memória de cada um de vocês, vai ficar muito fácil, muito mais fácil ainda, de estar trazendo alguma coisa para vocês, ok? Eu até separei um trecho de um texto aqui que me chamou assim, a atenção. E ele é muito relevante. Esse livro de Tito, tanto quanto o livro de Timóteo, são cartas destinadas a pessoas, né, pastores, né, que vão liderar uma igreja. E Paulo, ele assim é uma pessoa excepcional, né, porque ele está escrevendo a carta no caso de Tito, e Paulo conhece do que ele está falando. Ele sabe com quem ele está falando. Ele conhece a localidade, ele conhece o contexto. Então é importante que nós, como membros de uma igreja, numa localidade, num bairro, nós possamos conhecer aquele lugar, conhecer as pessoas, conhecer as dificuldades que existem ali. Isso facilita muito o trabalho, porque com a ação do Espírito Santo, a gente consegue ter um objetivo, né? Conseguir alguns aspectos, né, conseguir nos direcionar, né, para ajudar as pessoas num contexto, que é esse caso que eu estou passando para vocês. Trouxe aqui um trechinho, é Crisóstomo, que é um líder da igreja do século II. Olha o que ele fala, ó, que o mundo pagão julga a igreja por suas ações. O mundo pagão julga a igreja por suas ações, não por sua doutrina. Isso nos relata exatamente o que vivemos hoje. O mundo, como nós o conhecemos hoje, ele julga as igrejas não pelas suas doutrinas, ao contrário, mas pelas ações dos seus membros. As ações daqueles que afirmam conhecer a Jesus Cristo e pertencer a uma denominação, seja ela qual for, mas as suas atitudes, o seu comportamento, as suas obras não coadunam com aquilo que estão falando. Beleza? Então, esse livro trata exatamente do período que a gente vive hoje no mundo. O que as pessoas, quando falam de igreja hoje, as pessoas acabam se afastando. Ah, não quero saber, deixa para depois. Ah, toda igreja é assim, todo pastor é assado. Mas isso é uma forma genérica e pejorativa, porque as ações, o comportamento dessas pessoas deveria ser o contrário do que o mundo vê. O mundo lá, o mundo da ilha de Creta, que tinham várias cidadezinhas aí com várias igrejas, a igreja não se parecia com algo diferente do que as pessoas viam no mundo que eles viviam. Ao contrário, era muito parecido. Havia muita mentira, havia muita injustiça, muita coisa ruim. No mesmo capítulo 1, olha o verso 16, o que Paulo está falando. Ó. Eles, quem? Os líderes dessa igreja. Os líderes dessa igreja, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Olha o nível das lideranças que existiam em Creta. E no comecinho do capítulo 1, ainda Paulo deixa bem claro isso para Tito. Olha, Tito, eu vou te deixar lá, você tem um objetivo, eu vou te orientar para isso, vou te ajudar nisso, estou com você, e você tem que organizar aquela igreja. E você vai colocar líderes que você vai, com a prática, com o caminhar, com a ação do Espírito Santo, você vai conseguir enxergar, né, captar essas pessoas, né, que realmente temem a Deus, que têm prática cristã, não só de ouvir falar, mas de praticar aquilo que estão ouvindo,
e trazer as pessoas como líderes da igreja. Vamos organizar a igreja. É isso que Paulo está falando para Tito fazer. Então a igreja de Creta está nesse primeiro capítulo. Então Paulo aqui deixa uma lista, né, das qualidades que um líder cristão deve ter. Essa sequência que está no primeiro capítulo. Então, se a gente for fazer essa analogia com o mundo de hoje, como é que as pessoas veem a igreja? Como é que elas conseguem imaginar ou visualizar a igreja? Não é muito diferente do que acontecia em Creta? Não é muito diferente, meus irmãos. Não é nada diferente. Ao contrário, essa carta ela é muito atual, extremamente atual, para qualquer organização. Aquele que se dispõe a liderar uma igreja, no caso de pastoreio de uma igreja, o seu manual é a igreja as cartas de Timóteo, a Timóteo e a carta a Tito. Eu até peguei aqui para vocês verem o manual. Esse aqui é o manual do celular, ó. Como é que a gente usa o celular, a gente compra o celular que vai usar, não vai? Então, o livro de Tito, aqui no caso do que a gente está lendo, é exatamente para isso. É o manual de como se deve organizar uma igreja. O que a igreja tem que ter, como é que a igreja deve seguir, qual tipo de doutrina que ela deve realmente estar ligada. E a palavra, meus irmãos, é o nosso manual, é um manual. Tudo que a igreja tem que ter, tudo que a igreja tem que ser, está escrito na palavra. A palavra de suma importância. E no capítulo 1 ainda, com relação aos líderes, era tão mundano o negócio, era tão sujo, em que as pessoas estavam pervertendo o poder do Senhor Jesus Cristo, tirando esse poder, tirando assim a capacidade de salvação de Jesus. Eles estavam voltando aos velhos rituais, a coisas, a lendas e coisas totalmente fora da palavra. Fora da palavra. Uma igreja tem que estar pautada na palavra. É a palavra que nos orienta, que nos conduz a ter uma igreja que dê fruto. E as pessoas que possam amadurecer, possam ouvir da palavra, possam praticar essa palavra. É o primeiro capítulo que está falando, que Paulo diz a Tito. No segundo capítulo, Paulo já fala ou já orienta com relação ao relacionamento das pessoas, entre as pessoas. Então ele fala aqui dos velhos, dos homens, os homens maduros, falam das mulheres, falam dos jovens. É a questão de relacionamento. É outro ponto em que o comportamento da igreja atual, ela se dissipa completamente da palavra. O que vemos hoje é muita intriga, muita fofoca, muita discussão, briga sem sentido. E na verdade o amor está faltando. Falta o amor, falta essa junção, esse companheirismo, falta realmente a amizade, falta um corpo só. Falta isso na igreja de hoje. Não falo de uma forma genérica, mas a gente vê muito esses aspectos. E então Paulo está instruindo a Tito como é que ele deve fazer, como é que ele deve agir, como é que ele deve conduzir essas pessoas. Inclusive aqui no capítulo 2, a partir do verso 5, eu vou pegar só o finalzinho do verso 5, ó. A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. E ainda lá um pouquinho na frente, olha, Paulo fala para Tito, no verso 7, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Então o líder cristão, ele tem que ser exemplo. No primeiro capítulo, que nós vimos agora há pouco, ele é um exemplo de liderança. Aquele homem temente a Deus, que pratica a palavra, que vive a palavra, que as pessoas veem ali a ação do Espírito Santo na vida desse homem. E sua vida conduzida pela palavra. E não por aspectos humanos, achismos e outras coisas. Aqui, Paulo está dizendo, Tito, seja exemplo para eles. De como conduzir, de como falar, de como orientar, de como ensinar as pessoas. A palavra tem que ser a regra. A palavra tem que ser o suprassumo da igreja. E através da palavra, com o seu exemplo, você vai conduzir essas pessoas.
a um viver realmente cristão, a ter um comportamento digno das Escrituras, do que elas nos mostram, do que Jesus nos falou, do que Jesus nos mostrou. Já no terceiro capítulo é algo assim também muito importante, porque a igreja, no seu aspecto, a gente falou aqui de liderança, falamos aí dos irmãos, né? Agora, Paulo está tratando a conduta e o comportamento dos cristãos com relação ao mundo. Como que o mundo nos enxerga? Aqui ele deixa claro que nós devemos nos sujeitar às autoridades, que devemos respeitar essas autoridades e fazer tudo que for possível para que nós possamos ajudar a isso, né? Ajudar ao todo, ao coletivo. A igreja tem essa função de trazer luz às pessoas, de trazer luz ao mundo. A igreja não está presa em quatro paredes, a igreja não está aqui, né, afastada do mundo, ela está no mundo para trazer luz ao mundo, para trazer que seja um farol, né, um farol que ilumina as pessoas. E nós devemos seguir as autoridades, né? Nós somos aqui respeitosos às legislações, aos nossos presidentes, aos nossos governadores, aos nossos prefeitos. Isso é uma conduta cristã, uma conduta permeada pela palavra. Como que o mundo nos enxerga? O mundo nos enxerga de forma diferente. O mundo tem que ver em nós, ver na igreja, nos seus membros, diferença. Algo que traga, assim, sabedoria, serenidade, luz. A igreja precisa ser luz para o mundo. Paulo ainda deixa também aqui, no finalzinho do capítulo 3, quando ele fala, a partir do verso 9, ó, evitem, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas. A igreja não precisa de ficar discutindo teologia, não é a função da igreja esse tipo de situação. A igreja, ela vive através do Senhor Jesus Cristo e conduzida pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Não há lugar para discussões, para achismos e etc, etc. E também Paulo deixa aqui, ó, que aquela pessoa que está na igreja e provoca discussões, e provoca distensões, né, dissociações na igreja, provoca rachas na igreja, Paulo fala com ela uma vez, duas vezes. Ela não entendeu, não compreendeu, ela não quer seguir isso, então não há mais o que fazer. Ela já se perverteu, ela já está em pecado, ela mesmo já se afetou, ela já está condenada. Isso que está aqui no finalzinho do versículo 10, versículo 11. Então a igreja é permeada pelo comportamento cristão, aquilo que Jesus nos deixou, aquilo que o Espírito Santo vem fazer à sua igreja, mudar vidas, mudar comportamento. Tem que haver fruto do Espírito. A igreja não pode se assemelhar ao mundo. É diferente, a igreja é diferente do mundo. O cristão, por ser santo, separado, no contexto do santo, a palavra separado do mundo, diferente do mundo, separado por uma causa, por um objetivo, engrandecer o nome de Jesus Cristo. E o exemplo maior das nossas vidas é o Senhor Jesus. E a igreja tem que ser conduzida pelo Espírito Santo. E o nosso parâmetro são as Escrituras, a palavra. Se nós estamos fora da palavra, meus irmãos, não há igreja. Não há igreja, apenas um clube, um local de ponto de encontro, onde as pessoas acham que elas acham, pensam que elas pensam, totalmente fora da nossa regra de vida e conduta, que são as Escrituras. Tá? É isso que eu venho trazer para vocês, algo também bem simples, daria para falar bastante coisa, mas já passei um pouquinho do tempo. Eu espero que, como Tito, né, nós possamos aqui ajudar, né, a formar uma igreja forte, uma igreja unida pelo Espírito Santo, né, com um só pensamento, um só espírito, para que a igreja seja luz no mundo. E esse comportamento, esse fruto vai estar na igreja, vai estar em nossos lares, em nossas vidas dentro da igreja e fora da igreja, em nossas casas, e vai estar permeando o mundo com luz. Então o mundo vai ver essa diferença. Nós somos a diferença para o mundo. Amém, meus irmãos? Muito obrigado e mais uma vez uma excelente noite a todos. Que Deus os abençoe.